Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus saciou uma multidão. Depois Jesus despediu os discípulos e ficou com a multidão e despediu um por um. Aleluia. Que o Senhor nessa noite nos guarde, nos proteja. Ele se preocupa conosco. E eu quero orar contigo, baseado nesse texto, onde Jesus multiplicou os pães e orou e se despediu da multidão. Mateus capítulo 14, versículo 20, diz: E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, ou 12 cestos, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, ou seja, quase 25.000 pessoas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Aleluia. Jesus se importa conosco. Jesus estava ali no momento de luto pela morte de João Batista. No entanto, a multidão encontra. Ele vai para um lugar com a intenção de chorar e orar. Mas a multidão o encontra. E então, ele não despede a multidão. Apesar de estar triste com a morte do primo, ele atende a multidão, multiplica peixe e pão. E agora ele vai orar. O Senhor permanece sempre preocupado conosco, intercedendo por nós. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que o Senhor nessa noite do monte esteja intercedendo por nós. Enquanto o barco era assolado pelas ondas, ele estava lá intercedendo na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília e na quarta vigília da noite. Ele veio andando sobre as águas para livrar os seus amigos, os seus discípulos. Que o Senhor nessa noite faça o mesmo conosco, em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai, assim como os teus filhos, os discípulos, estavam em meio ao mar, assolado pelas ondas, e o Senhor Jesus veio andando sobre as águas e acalmou aquela tempestade. O Senhor se preocupa conosco, o Senhor cuidou daqueles que estavam famintos, deu a eles peixe e pão, deu a eles ainda para comerem pelo caminho, e depois orou pelos discípulos, veio andando sobre as águas e salvou também aqueles que estavam assolados pelas ondas. Dessa forma, o Senhor mostra que se preocupa com todos, com aqueles que foram andando, com aqueles que estavam de barco, e nessa noite não é diferente. Que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos, onde quer que estejam, no plantão, voltando para casa, na faculdade, no aconchego do seu lar. Que o Senhor guarde, proteja e livre de todo mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Boa noite, paz seja convosco. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Boa noite, paz seja convosco.